Tudo bem, meninas? Uhul, isso! É um prazer estar aqui com vocês. Nós somos paraibanos, moramos em São Paulo há 15, 18 anos. Quero agradecer a Sueli, ao pastor Eli, Cidinha, pelo convite. É muito bom a gente estar aqui, porque apesar da distância geográfica, nós somos família de Deus, somos corpo de Cristo, amém? E estamos aqui para saquear o inferno e povoar os céus, amém? Então, eu quero que você fique bem animada, preste bastante atenção. O nosso tema é um tema que Deus tem me levado a falar. Em todo canto que eu passo, eu ministro sobre isso, porque eu escrevi esse livro, Filhos para a Eternidade. E quando o mundo diz que ser mãe é chato, que ser mãe é um saco, que ser mãe é pesaroso, a palavra de Deus fala que ser mãe é tudo de bom, amém? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre maternidade, sobre família, sobre filhos e sobre a presença de Deus nos nossos lares. Porque o grande diferencial das nossas vidas é quando nós refletimos Cristo e refletimos Jesus para as pessoas que estão no mundo. E nós só podemos ser sal e luz da terra se nós estamos cheios da palavra dele, amém? Por isso que o rema é uma excelente oportunidade. Quem foi que não fez aqui? Levanta a mão para eu ver. Isso. O rema é uma excelente oportunidade para você se expor à palavra de Deus e conhecer o que a palavra fala ao seu respeito, amém? Porque nós costumamos dizer, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, e eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Mas o que é que a Bíblia diz que você pode fazer? O que é que a Bíblia diz que você é? Então, para você ser, você precisa conhecer, né? A Bíblia diz que no mundo existem muitas vozes, e nenhuma delas sem sentido. Todas as vozes que existem aí fora, elas têm sentido, né? Mas nós precisamos olhar para dentro de nós e reconhecer a voz do bom pastor. Mas para reconhecer algo é preciso conhecer, não é verdade? Como é que eu vou reconhecer um parente distante se eu nunca vi esse parente? Fica difícil. Então, para reconhecer é necessário conhecer. E o rema é essa oportunidade de nós conhecermos a Escritura integralmente, para que a gente possa reconhecer a voz desse bom pastor e não sermos confundidas com as vozes que existem no mundo. Porque você concorda comigo que existem muitas vozes no mundo? Né? E nós vamos falar sobre essas vozes que falam sobre os nossos filhos, sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias, né? O mundo tem dito que a família é uma instituição falida, que para que casar se vai divorciar, para que ter filho se vai ter trabalho, né? Tudo contrário ao que a palavra de Deus ensina. E às vezes a gente está aplaudindo essas ideologias, achando elas maravilhosas, porque nós não temos conhecimento do que a palavra de Deus fala. E a Bíblia diz que quando nós não conhecemos, nós perecemos, né? Eu costumo dizer lá em casa, a desobediência, eu tenho 3 filhos, tenho um de 13, uma de 9 e um de 3 anos, que vai fazer 4. A rapa do tacho, como a gente diz lá no Nordeste. Esse temperaram e disseram, é o último, então vai com todo o gás. Recebe aí, mãe. E aí é Francisco, né? Então, eu digo, quando desobedece, eu digo, desobediência traz sofrimento. E quando ele não obedece, que se machuca, eu digo, como é a história? Se desobedece, sofre. Se não conhece, sofre. É isso que a palavra de Deus fala, amém? Mas nós vamos falar um pouquinho sobre maternidade, se der para colocar aí os nossos slides. Eu quero que você fique de pé, abrace a mulher que está ao seu lado. Diga a ela o quanto ela é preciosa. Como é bom fazer parte do corpo juntamente com ela, amém? Como ela é importante e preciosa, amém? Nós somos mulheres de Deus, amadas, e no nosso meio não precisa haver competição, amém? Precisa haver colaboração, porque nós fazemos parte do mesmo reino. Pode sentar agora, depois que você abraçou a sua irmã. Isso, e aí nós vamos falar um pouquinho sobre esse tema de família, filhos, maternidade, porque você concorda comigo? Se você é mãe natural, vai te abençoar. Se você não é natural, você vai ser um dia se desejar. E você também é mãe espiritual de um monte de gente, né? As vovós que estão aqui
também tem um papel importante, nós vamos ver aqui na palavra de Deus. Então, a maternidade é algo que é essencial da mulher. Você concorda comigo? Não tem algo que faça mais parte da nossa essência do que a geração de filhos. É tanto que nós temos um útero e 2 ovários, que mensalmente eles produzem uma série de hormônios para deixar o nosso útero propício para receber a fecundação. Né? E o que eu quero trazer, porque eu fico pensando, se o diabo estabelece uma bandeira, nós que somos a igreja temos que estabelecer 30 bandeiras do lado. E nos firmarmos e posicionarmos naquilo do que a palavra de Deus nos ensina, amém? Então, se o mundo tem dito que a maternidade não é algo bacana, não é algo legal, a Bíblia fala no livro de 1 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 15, que a maternidade, o fato de ser mãe, é preservação para a mulher. Isso está escrito no livro de 1 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 15, diz assim: a mulher é preservada na missão de ser mãe. Então, quando o mundo diz que mãe não é bom, a Bíblia diz que nós somos preservadas nessa função. A Bíblia diz que nós somos preservadas na função de sermos mãe. Amadas, porque nós podemos ter um trabalho maravilhoso, podemos ter um carro excelente, podemos ter uma vida muito boa do ponto de vista social e econômico, mas nada disso vai ascender aos céus conosco. O que vai subir para o céu conosco é a nossa família. A oportunidade que nós temos de levar algo para os céus no dia do arrebatamento. Porque você acredita que Jesus está voltando? Você acredita que nós estamos vivendo o último segundo da última hora da volta do nosso Senhor Jesus Cristo? Nós nunca vimos tanta desgraça no mundo. É tanto acidente de avião, é tanta guerra, é rumores de guerra, é filhos contra pais, pais contra filhos, coisas que a gente olha uma manchete de jornal e você fica impressionado como a humanidade está a esse ponto. Né? Como uma criança de 12 anos, sei lá quantos, pega um avião no Amazonas e chega a São Paulo sozinho. E ninguém se deu conta, isso é uma reportagem que passou na TV, no jornal normal. Uma criança saiu de sua casa, pegou o avião sozinho, uma aeromoça não percebeu, um comissário de bordo não percebeu, a família não percebeu, e esse menino saiu lá do Amazonas e foi para São Paulo sozinho. E só foram notar quando ele chegou em São Paulo. A família não percebeu que existia uma relação consensual entre uma criança de 13 anos e outra criança de 11 anos. E eles estavam se relacionando sexualmente. Onde estavam os pais dessa criança que não notaram isso, essa relação entre irmãos praticamente? Né? Então, o mundo jaz do maligno. O mundo está perdido e eu quero te dizer que só vai piorar. Mas nós que somos a igreja do Senhor Jesus Cristo, nós estamos cobertos e lavados pelo sangue do Cordeiro, amém? E nós precisamos nos posicionar. Eu vim aqui hoje para te dizer que nós precisamos nos posicionar com a palavra de Deus. Porque ou a palavra de Deus é o nosso manual de vida, ou ela não é. A Bíblia é muito clara quando ela diz que não dá para ser morno. Porque morno ele vomita. Ou você é quente, ou é melhor que você seja frio. Porque morno ele vomita. Nós estamos vivendo, sim, o final dos tempos, né? E a Bíblia diz que nós somos preservadas na função de ser mãe. A maternidade é o legado que nós deixamos sobre essa terra. É a perpetuação da nossa espécie. É algo que nós plantamos sobre essa terra. Porque nós vamos embora, se não formos arrebatadas, vamos morrer. E os nossos filhos continuarão o nosso legado. Porque foi assim que Deus estabeleceu. Quando Ele criou o homem no início, Ele criou o homem, viu que não era bom o homem estar só, colocou uma mulher para ser auxiliadora, adjuntora a este homem. E às vezes as mulheres ficam meio chateadas com esse papel de auxiliadora, de submissa, de estar junto de uma missão, sendo que a própria família reflete a Trindade. Nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. A Bíblia fala no livro de João, no capítulo 14, que o Espírito Santo é o quê? O nosso
auxiliador, o nosso cooperador. Então, nós vemos na família o pai, os filhos e a função da adjuntora, da auxiliadora, da cooperadora, semelhante à função do Espírito Santo da verdade. Aí eu te pergunto, ser auxiliadora, você acha que é pouca coisa o Espírito Santo? O que seria de nós sem essa presença nas nossas vidas? Então, nós temos um papel fundamental na nossa família. E sabem, essas coisas que nós conquistamos aqui com o nosso trabalho, com o nosso suor, com o nosso dinheiro, elas não vão subir aos céus conosco. Mas os nossos filhos, o nosso marido, é isso que nós vamos carregar para o céu, amém? Eu digo lá em casa, não criei filhos, eu ouvia isso da minha mãe, e eu replico hoje isso dentro da minha casa, porque eu quero te dizer que muitas coisas dos que nós ouvimos dos nossos pais, nós replicamos dentro do nosso lar. E eu dizia, hoje eu digo, eu não crio filhos para o inferno. Tá fazendo alguma coisa equivocada, precisa se consertar. Porque eu não crio filhos para o inferno. Eu crio filhos para povoar os céus e saquear o inferno, amém? E não vai ser diferente disso, amados, porque a nossa boca fala do que o nosso coração está cheio. E as nossas palavras são sementes que são lançadas sobre a terra. A Bíblia diz que a língua é como o leme de um grande barco, né? Apesar de ser um órgão pequeno, ele pode direcionar esse barco, trazendo direção para a direita, para a esquerda, ou mantendo esse barco adiante. E a nossa língua, ela é poderosa. Aquilo que nós falamos tem poder e são sementes que são plantadas. Amém? Então, a maternidade vem da palavra mãe, que se remete a uma grande raiz de uma árvore. E na maternidade nós temos origem, nutrição, proteção, identidade e valores. Somos nós que filtramos aquilo que alimenta os nossos filhos. Amém? Você viu já ou já percebeu que se você acorda virada no din-din, como a gente diz lá no Nordeste, acorda de mau humor, irritada, braba, não dormiu bem à noite, toda a sua casa fica desestabilizada naquele dia, ao ponto que se você acorda plena, em paz, tranquila, leva as coisas com calma, a sua casa permanece em paz, porque nós somos essa grande árvore. A árvore, ela traz estabilidade. Ela tem um tronco largo, as raízes largas, e ela traz estabilidade. E nós, como mães, trazemos estabilidade ao nosso lar. Nunca menospreze esse papel que o Senhor mesmo te confiou, porque você é preciosa. Você é preciosa. Amém? Não deixe ninguém dizer que você não é. A função de educar, de criar, de fazer com que esses meninos cresçam arraigados no caminho do Senhor, é uma função preciosíssima, porque eles que vão perpetuar esse conhecimento da palavra de Deus, amém? Pode passar, por favor. Então, nós vemos que na palavra maternidade existe dentro a palavra eternidade, porque os filhos são a nossa perpetuação sobre essa terra, né? E eles são, sim, a nossa família é o nosso bem mais precioso, amadas. Por isso que nós precisamos trabalhar bem direitinho na nossa família, porque eles são aquilo que nós temos de mais precioso. Mesmo que o diabo diga que não vai dar certo, que não está dando certo, que não está funcionando, a palavra de Deus é uma palavra de restauração, amém? E quando existe restauração, esse oleiro que trabalha nesse vaso não fica trincado, não ficam manchas, não ficam risquinhos, tudo é feito de novo novamente, amém? A restauração desse oleiro, desse carpinteiro é perfeita e ela deixa tudo novo novamente, amém? Então eu quero ver com vocês a história de uma mulher, pode passar. Na verdade, desde que eu venho me debruçando sobre a vida dessa mulher, eu acho bem interessante, né, as coisas que aconteceram por meio dela. A gente vai falar um pouquinho da história de Joquebede, que era a mãe de Moisés. Isso está escrito no livro de Êxodo, no capítulo 2, no versículo 2. Joquebede, para contextualizar, teve José do Egito, lembra de José do Egito? Pronto, José do Egito, os irmãos venderam, ele foi levado como escravo e acabou que ele chegou ao Egito, passou um mau bocado, ficou preso
E aí ficou um tempão preso, o pessoal, o copeiro lá do faraó lembrou dele, e foi quando ele chegou à presença do faraó. No mesmo dia ele saiu da cadeia e virou o governador do Egito, para você ver que não tem nada impossível para Deus, né? E aí ele chegou a ser governador, o segundo cara mais importante daquele reinado, né? Tomando as decisões, porque ele interpretou um sonho que o faraó teve, de vacas gordas e vacas magras. Seriam 7 anos de fartura para acumular tudo isso e 7 anos de escassez. E aí o povo de Israel, diante desse cenário de vacas magras, de escassez, de alta inflação, dos alimentos caros, né? Eles foram convidados a sair de Israel e chegar ao Egito. Então, eles chegaram à terra do Egito como convidados, porque José estava governando. Primeiro veio a família e depois foram vindo as outras famílias, porque ali existia alimento, existia suprimento. E eles chegaram no Egito nesse cenário, um cenário de fartura. Eles foram convidados. A partir que o tempo foi passando, o faraó mudou a dinastia e o faraó foi percebendo que esse povo crescia muito, que era um povo muito abençoado, que eles se proliferavam bastante, né? E começou a ficar com medo. Como é que um povo convidado na minha terra está crescendo mais do que o meu próprio povo? Então, eu preciso fazer alguma coisa a respeito. Daí ele teve a brilhante ideia de matar todos os homens do sexo masculino. Foi nesse cenário de escravidão, porque esse povo começou a ser escravizado, que Joquebede engravidou de Moisés. Joquebede já tinha uma filha, que era Miriam, e nesse cenário ela engravidou de Moisés, um cenário de escravidão. Já pensou você ficar grávida de um bebê nesse cenário, onde você é escravizado, tem que trabalhar de dia e de noite? Como ficou a cabeça dessa mãe? Como vai ser o futuro desse menino? Como vai ser o futuro dessa minha filha? Quais são as perspectivas? Né? Tudo muito incerto. E aí a Bíblia diz que Joquebede deu à luz a Moisés. Faraó tinha dado a ordem às parteiras para assim que os meninos nascessem, eles serem mortos. As meninas poderiam sobreviver. Mas as parteiras Puá e Cifrá, elas não se submeteram à ordem que Faraó tinha dado. E, como um bom governante, ele chamou elas de canto e disse assim: como assim? Eu dei uma ordem e vocês não estão fazendo. E elas justificaram que as mulheres hebreias eram muito fortes. Que quando elas chegavam lá, os meninos já tinham nascido e elas não conseguiam fazer mais nada a respeito do bebê. E a Bíblia diz, tem esse versículo que diz que que Deus abençoou a sua família por conta desse posicionamento, delas não se submeterem a Faraó. A ordenança do que o mundo estava dizendo, do que o sistema estava dizendo. As parteiras, 2 mulheres, não se submeteram a esse sistema e Deus foi com elas e as abençoou. Faraó, por sua vez, insatisfeito, disse: então, se elas são fortes, vamos ordenar que quando os meninos nasçam, elas joguem todas as crianças aonde? No rio Nilo. Né? E essa era a ordenança, jogar as crianças do sexo masculino no rio Nilo. E eu te pergunto, Moisés nasceu, Joquebede teve esse bebê. A Bíblia fala que quando ela pegou esta criança no colo, ela viu algo diferente nessa criança. Ela viu uma esperança, ela viu um futuro, ela viu que aquele bebê não era comum. No livro de Atos, no capítulo 7, no versículo 20, e Hebreus, no capítulo 11, no versículo 24, fala que Moisés era um bebê extraordinário, que Moisés não era comum, era um bebê diferente. Eu te pergunto, quando você pegou o seu bebê nos seus braços, o que foi que você viu? Porque quando nós pegamos os nossos filhos, amadas, nós enxergamos o poder da semente que está lá dentro. Sabe por quê? Porque cada um deles é uma semente. E a semente, por si só, ela já tem o poder vivificador dentro dela. Você acha que quando Maria
pegou Jesus. Você acha que Jesus podia ter nascido de um meteoro? Porque não veio um meteoro, não caiu, Jesus nasceu igual o Superman. Não, Jesus veio num contexto familiar. Precisava de um homem, de uma mulher para educá-lo. Jesus não nasceu sabendo que ia morrer numa cruz. Jesus não nasceu sabendo que seria o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Mas Maria, certamente, quando abraçava aquela criança, quando beijava a bochechinha daquela criança, ela tinha certeza do que o anjo tinha falado. Esse vai ser a salvação. Você está carregando o Salvador. Vai ser de forma sobrenatural. A gente já tem que tirar o chapéu para Maria, porque Maria já creu antes de ver. Né? Quando o anjo chegou e disse, vai ser assim, assim, assado, Maria disse, eis-me aqui. Antes de ver as coisas se concretizarem. Uma mulher cheia de fé. Independente da sua idade, porque era bem jovenzinha, estava noiva de José. Né? E quando ela pega esse bebê, que abraça, que amamenta, que troca a fralda, porque Jesus era um bebê normal, né? A fralda de pano, né? Vamos colocar esse adendo, a fralda de pano. Ela sabia que ali ela estava cuidando daquele que iria ser o resgatador do povo de Israel. Os nossos filhos, amados, existe uma semente dentro de cada um deles. Existe um potencial que, embora a gente não enxergue com os olhos naturais, ele está ali dentro, pronto para ser germinado, pronto para florescer. Cada um deles tem um talento, né, dentro deles, e a gente só precisa ir lapidando essas flechas, apontando, cuidando, regando, porque existe um destino profético dentro do coração dos nossos filhos. E nós, como mães e pais, somos responsáveis para que eles cheguem exatamente no alvo para o qual eles foram destinados. Amém? E Joquebede viu algo extraordinário na vida deste bebê. Agora eu te pergunto, era uma mãe amamentando. E a gente acha que quando está no puerpério não pode fazer nada. Quando a gente está no puerpério, a gente já fica quase doidinha. Né, de tanta coisa que tem que para fazer. Mas Joquebede era uma mãe que estava amamentando. E ela viu que esse bebê era diferente. E ela disse, eu não posso me render ao sistema do mundo. Eu não posso fazer o que o mundo faz. Né? E aí veio a ideia, veio a instrução. E a sua filha estava observando todo este comportamento. Né? E veio a instrução de colocar Moisés aonde? Num cesto, betumado por dentro e por fora, e jogado ao rio Nilo. Qual tinha sido a instrução de Faraó? Jogar o bebê aonde? No rio Nilo. O que foi que Joquebede e Miriam fizeram? Jogaram o bebê no rio Nilo. Era o mesmo rio. O rio da morte foi o rio da vida. O rio que era para matar foi o mesmo rio que preservou a vida. A diferença é com quem Moisés estava. Porque não importa onde você esteja, o vale da sombra da morte que você anda, a diferença é com quem você está, não onde você está. É com quem você anda. Porque o rio era o mesmo, o cenário de morte era o mesmo. Moisés não foi jogado no outro canto. Moisés foi jogado no rio Nilo conforme a instrução que o próprio faraó tinha dado. Mas existia uma arca. Existia uma aliança. Existia uma preservação. Porque a palavra desse texto que está escrita de arca deixa eu ver aqui, Tebá. Tebá é a mesma palavra hebraica utilizada na arca de Noé. A mesma palavra que foi usada para resgatar, salvar, preservar, cuidar de Moisés, é a mesma palavra que foi utilizada na arca de Noé. Porque a arca da aliança, é preservação, é presença, é intimidade. E quando Moisés foi colocado dentro desse cesto, existiu preservação. Porque a presença de Deus nas nossas vidas, ela traz preservação, ela traz cura, ela traz libertação, ela traz prosperidade.
nós vamos ver que Miriam, se você ler o livro de Êxodo, no capítulo 2, você vê que a filha, muito bem já encaminhada, segundo os passos da sua mãe, ela fica acompanhando de longe como aquele cestinho vai se movimentando ali no rio Nilo, entre os juncos, e de repente ela percebe que a princesa está tomando banho. E o cestinho vai, e chega diante da princesa. E a princesa que pegou este bebê, viu a mesma coisa que Miriam viu. Viu a mesma coisa que Joquebede viu. Esse bebê aqui é diferente. E a menina logo se apresenta, ousada, intrépida, destemida, mesmo sendo escrava. Porque não é a nossa condição, é com quem nós estamos. Não é a sua condição social, não é o tamanho da sua casa, não é a sua profissão, é com quem você anda de mão dadas. É com a presença do Espírito Santo que está dentro de você. Este é o teu diferencial, amadas. E aí ela se apresenta, mesmo sendo escrava. Quantas vezes essa menina não ouviu para calar a boca, para ficar quieta, para não falar, que não era hora dela falar? E ela diz: tenho uma ideia, você precisa de uma ama de leite? Você precisa de uma ama de leite? E a princesa diz: preciso. Pois ela disse: pois eu tenho a pessoa certinha para dar de mamar esse bebê. Espera aí que eu vou chamar ela. E aí Joquebede agora é ama de leite do seu próprio filho e recebe um salário para fazer isso. Porque não é onde você está, é com quem você está. Com quem você tem aliança. Uma mãe amamentando. Eu te pergunto, você acha que a libertação do povo de Israel começou quando Moisés voltou lá do deserto, depois de passar 40 anos, estava lá na família de Jetro? Você acha que a libertação desse povo de Israel começou lá? Começou quando essa mãe pegou o seu bebê no colo e disse: eu não vou fazer igual o que o mundo faz. Eu não vou falar as mesmas coisas. Eu não vou pensar do mesmo jeito que o mundo pensa, mas eu vou ser diferente. E foi ali que começou a gênese da libertação do povo de Israel. A arca, que é a mesma arca que Noé fez para colocar os animais, a gente vê que Noé, que é outro também super interessante da gente prestar atenção. Noé foi o único achado justo diante daquele meio mundo de gente. Só Noé foi considerado justo e reto. E aí Deus, que já estava assim, meio agoniado com esse povo que desobedecia, aí ele disse: agora eu vou exterminar a raça humana e você, Noé, vai ser preservado. Mas a Bíblia é muito clara. A instrução veio para quem de como construir a arca? A instrução veio para Noé. Foi Noé que recebeu o chamado de Deus. Foi Noé que ouviu: faça a arca assim, tem que ter não sei quanto de altura, não sei quanto de largura, você vai passar o betume por dentro, por fora. Foi Noé que recebeu todas as instruções. Mas Noé passou 120 anos construindo essa arca. E os seus filhos passaram 120 anos junto com Noé, na visão que tinha sido dada a Noé. Ao ponto de, quando terminou de construir, disse: vamos todo mundo entrar. E Deus fechou a porta da arca. Amadas, nunca tinha chovido, nunca tinha caído uma gota do céu. E Noé estava dizendo que o mundo ia se acabar de água. Você acha que esses meninos, crianças, ouviram o quê? Teu pai está doido, tu está doido de estar ajudando. Depois esses meninos viraram adolescentes e continuaram ouvindo as mesmas coisas. Você está maluco? Por que você está ajudando seu pai a fazer isso? Para que você está fazendo isso? Mas Noé conseguiu nutrir os seus filhos durante todo este tempo, com a visão que Deus tinha dado a ele, a ponto de colocá-los dentro da arca, que significava salvação, que significava preservação, porque Deus chama a família inteira. Deus chama a família inteira. E isso eu sempre ouvi dos meus pais. Deus tem um chamado para mim, Deus tem um chamado para o seu pai, mas Deus tem um chamado para você. Deus tem um chamado para o seu irmão.
e Deus tem um chamado para o seu outro irmão. Sabe, vocês não são iguais, mas vocês vão atuar dentro dos talentos que Deus colocou dentro de cada um de vocês. E Noé manteve esses meninos dentro dessa visão da arca, da presença, da salvação. Obed-edom foi outro. Tinha o Abinadab e tinha o Obed-edom. O Abinadab ficou com a arca 20 anos. A arca da aliança já construída depois, e já no período do rei Davi. Abinadab ficou com a arca em sua casa 20 anos. A arca significa o quê? Na Bíblia, a presença de Deus. E Abinadab ficou 20 anos com essa presença instalada na sua casa. Mas essa presença não fez diferença nenhuma na casa dele, porque ela não foi honrada, não foi considerada. Ao ponto que o Obed-edom pegou de um acidente que aconteceu, pegou a arca e levou para a sua casa. E essa arca ficou em sua casa 3 meses. Mas a mudança foi tão radical que o povo notou e foi dizer ao rei Davi: rapaz, vá ver o que está acontecendo na casa de Obed-edom. Porque a prosperidade dentro do lar de Obed-edom é muito grande, desde que a arca chegou. Porque existia consideração pela presença. Se nós considerarmos a presença de Deus no nosso lar, é sinal de preservação e prosperidade. Se nós não considerarmos a presença de Deus no nosso lar e nos amoldarmos ao padrão que o mundo estabelece, não é uma questão de tempo, é uma questão de consideração. E aí eu posso ser crente há 20 anos, 30 anos, 42 anos, mas se eu não honro, se eu não considero, se eu não me exponho às Escrituras, eu não considero essa presença, o meu lar não prospera. Os meus pais decidiram fazer um rema, nós não éramos crentes. E lá em casa o povo era animado, gostava de cachaça e gostava de festa. E tinha muita confusão e briga. Meus pais eram casados há bastante tempo, éramos em 3 filhos. E eu lembro, por diversas vezes, minha mãe arrumou a mala e disse: vou embora dessa casa hoje. Pegava a gente, o Diogo era o mais novinho, e dizia: vou sair dessa casa hoje. E meu pai sempre foi muito quieto, né? E ele permanecia inalterado no sofá da casa, ao ponto que ela desfazia as malas. E a gente vivia nesse cenário. Ele gostava, sim, de tomar aos finais de semana, tinha na despensa uma cachaça que vinha de areia, trabalhava a semana toda e quando era no final de semana gostava de tomar a sua cachaça. Mas nesse cenário eles foram fazer um encontro de casais. E no encontro de casais ambos se converteram. E logo que se converteram, eles ouviram, a gente congregou um tempinho numa determinada denominação, mas muito pouco. E eles já ouviram falar da escola Rema. Minha mãe, quem conhece, sabe que é bem animada, né? Estilo Sueli aqui, bem animada. Ela já se matriculou na escola e disse: eu preciso dessa palavra. Eu preciso conhecer as Escrituras. E meu pai ficou naquela: não tenho como fazer, porque eu trabalho o dia todo, a escola é à noite, são 3 vezes na semana, segunda, quarta e sexta. Nós temos 3 filhos, a gente não era adolescente ainda e não tinha muito como ficar sozinho em casa. Mas ele resolveu ir numa aula demonstrativa, parecido com isso aqui que nós estamos tendo, né? Que falava um pouquinho, porque no Rema nós temos a disciplina Família Cristã. E ele falava um pouquinho ali de como ia ser as aulas. E quando ele saiu daquela aula, apesar de todos os indícios que não dariam certo dele estudar, ele fez um compromisso e uma oração. Ele disse: se você quer que eu faça essa escola mesmo, eu preciso ser transferido de setor na universidade. Eu preciso sair, ele era professor universitário, e eu preciso ir para a coordenação, porque na coordenação eu tenho mais flexibilidade de horários. E aparentemente nada aconteceu, porque as coisas primeiro se movem no reino do Espírito, né? E ele fez a matrícula na escola. Foi para o primeiro dia de aula. E quando ele voltou do primeiro dia de aula, na manhã subsequente,
ele recebeu a notícia que ele estava sendo promovido e seria o coordenador da disciplina lá do curso lá de Química, Engenharia Química na UFPB. E desse modo eles fizeram um rema. Mas, amados, primeiro a gente dá o passo e depois vem Deus e coloca o chão. E onde deixar essas 3 crianças para se estudar segunda, quarta e sexta, sendo que nós não tínhamos família em Campina Grande, né? Não tinha avó que morava lá. Então, a vizinha disse, eu fico com esses meninos para vocês estudarem. E foram 2 anos aprendendo a palavra de Deus, porque quando nós consideramos a presença, a palavra, a Bíblia diz que a palavra de Deus é como a água que limpa. E quando essa água é considerada, quando essa presença é reverenciada, não tem como o lar permanecer da mesma maneira. Sabe? As festas já não existiam mais, as brigas já não existiam mais. Agora nós tínhamos um lar de paz, de tranquilidade, um lar de salvação, um lar de preservação. Porque onde a palavra de Deus onde a palavra de Deus entra para lavar, não existe como as coisas permanecerem do mesmo jeito. E nenhum dos nossos destinos, nem o meu, nem o de Tiago, nem o de Diogo, foi afetado pelo tempo que a gente teve, que não foi bom. Mas a mudança e a restauração da palavra de Deus, ela é plena, ela é completa. Né? E hoje nós vemos que nós três somos envolvidos no Evangelho. Tivemos uma adolescência saudável, nos casamos, tivemos filhos, tem um que não tem ainda, mas vai ter. E tudo caminhando bem, porque a presença, não tem como. Quando a gente estuda química ou física na escola, tem uma frase que diz, 2 corpos não ocupam o mesmo espaço. Onde a presença chega, a treva tem que sair. Onde a luz chega, as trevas têm que sair. Porque 2 corpos não ocupam o mesmo espaço. E Joquebede entendeu que nessa presença, nessa arca, assim como Noé entendeu, assim como Obed-edom entendeu, na presença existe salvação e existe preservação. Existe um outro personagem bíblico que está escrito lá no livro de Timóteo, que é a mãe, a avó Lloyd. Não, peraí. A avó Lloyd e a mãe Eunice. Né? Timóteo era filho de um pai que não era cristão. Timóteo era filho de um pai grego, que não tinha os mesmos pensamentos nem valores do que o cristianismo tinha. Em contrapartida, a sua avó e a sua mãe Eunice não abriram mão de passar os valores e os preceitos bíblicos da palavra de Deus e dos ensinamentos de Cristo para o seu neto e o seu filho Timóteo. Ao ponto de Paulo escrever na carta de 2 Timóteo, no capítulo 1, no versículo 5, dizendo assim, a fé não fingida de Timóteo, que veio dizendo assim, recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em Lloyd, a sua avó, e na sua mãe Eunice. E estou convencido que habita também em você. Paulo disse, Timóteo, tem uma coisa que me chamou a atenção em você sendo bem jovem, é o fato de você não ter uma fé fingida. Você tem uma fé pura, uma fé genuína. E isso foi passado a você por meio da sua avó e da sua mãe. Né? Então, passando o bastão da fé de geração em geração. Mesmo que o seu marido não seja cristão. Mesmo que a sua família, uma parte da sua família, ainda não seja cristã. Isso não interferiu no ensinamento e na educação que Timóteo teve. Porque Timóteo tinha a mesma fé, a mesma característica que habitava na sua avó e que habitava na sua mãe. Amadas, é preciso passar para a próxima geração o fervor do Espírito, amém?
se nós não ensinarmos aos nossos filhos a importância do Espírito Santo, a oração em outras línguas, a eles cuidarem das suas vidas espirituais, a eles mesmos buscarem Deus, isso vai se perder ao longo das gerações. E nós temos como mães o papel de passar o bastão da fé para a próxima geração. Eu tenho o Arthur de 13 anos e às vezes eu dou uma chamada nele e digo, você precisa cuidar da sua vida espiritual. Preste atenção, você é um espírito, você é uma alma, né? Você tem uma alma e você habita num corpo. Você não está mais ligado a mim, não tem mais um cordão umbilical. E você precisa cuidar da sua vida espiritual, porque eu leio a Bíblia, eu oro. Você precisa ter o seu devocional. E é tão gratificante quando nós vemos os nossos filhos seguindo as instruções que nós damos a eles. Outro dia, ele lê toda noite antes de dormir. Eu dei uma coleção a ele dos Deixados para Trás, Teens, 12 livros. E ele leu os 12 livros em 2 meses, comendo aquilo que os livros falam sobre o arrebatamento e sobre o final dos tempos. Eu entrei outro dia, Liz chegou da escola, que é a do meio, e chegou com dor, acho que era com febre, alguma coisa. Estava se sentindo bem. Aí, acho que estava com febre, eu dei alívio e ficamos ali. Nana foi tomar banho, trocar de roupa. Eu disse, vão dormir que já está na hora. E aí, ela trancou a porta do quarto, eu fui lá saber se ela tinha tomado o alívio antes de dormir. Quando eu entrei, ela estava ajoelhada em frente do vaso sanitário. Aí eu pensei o quê? Está vomitando. A mãe incrédula pensou, está vomitando. Aí eu disse, Liz, está passando mal. Mãe, estou orando. Eu digo, não, então, peraí, minha filha, permaneça orando que eu já estou saindo. Né, ajoelhada. E eu saí do quarto e me veio uma gratidão tão grande ao Senhor, porque as nossas palavras não são vãs. Uns plantam, outros regam, e quem dá o crescimento é Deus. Então, tudo que a gente fala está ficando armazenado ali. Ela agora inventou que quer ser... Inventou não, né? Ela agora disse que quer ser ginasta. E já faz um tempo que ela treina. E eu disse, pois se você quer ser ginasta, eu não sei se vai dar certo ou não. Você tem que orar e dizer que Deus direcione os seus passos. E que Ele cumpra o propósito da sua vida. Você que tem que buscar em Deus o propósito dEle para você. E aí eu disse, vou fazer a minha parte. A minha parte é tirar você dessa escola que é mais ou menos, que é a do bairro, e vou botar você numa escola melhor. Vamos fazer como família um investimento na sua vida, porque é um investimento financeiro e é um investimento de tempo. Porque em São Paulo a gente não se desloca para canto nenhum com menos de 1 hora. E aí tirei ela dessa escola e coloquei. E disse, mas a responsabilidade de saber se esse é o seu propósito e objetivo é sua. E passou-se. E esses dias eu gosto de deitar sempre com eles na cama antes de dormir, para a gente conversar, orar, ver como foi o dia. E eu deitei com ela, fiz a oração e deixei ela fazer a dela. E no meio da oração dela estava, Senhor, se você quer que eu seja ginasta, você me coloque nos lugares certos, na hora certa. Então, nada. Pode parecer que não está funcionando. Mas, quando nós permanecermos firmes na palavra de Deus, passando os valores e princípios do que a palavra fala, essas sementes estão ficando enraizadas no coração deles. Agora, para passar algo, você precisa conhecer. Para passar algo, você precisa conhecer. Então, não perde essa chance de investir em você mesmo, mulher. Porque, às vezes, a gente faz tanta coisa, a gente investe nos nossos cabelos, investe na nossa pele, investe nas nossas roupas, investe em um monte de coisa e não investe na nossa saúde espiritual. E eu vou te dizer uma coisa, se você não estiver bem do ponto de vista espiritual, fortalecida do ponto de vista espiritual, não tem botox no mundo que dê jeito. Porque você vai estar desestabilizada, porque a sua essência é ser um espírito. Então, invista em você mesmo, cuidando do seu espírito. A Bíblia diz que esse bastão precisa passar de geração em geração. Em 2 Reis, no capítulo 18, no versículo 1, fala do rei Ezequias, que foi um rei que andou segundo os princípios e preceitos que o rei Davi tinha passado para ele. O rei Ezequias fez tudo certinho.
cumpriu toda a cartilha do cristianismo. Obedeceu a Deus, cumpriu os seus preceitos, adorava a Ele, tirou todos os ídolos que estavam sendo adorados em Israel, reinou por bastante tempo, foi bem-sucedido no seu reinado, mas em contrapartida o seu filho Manassés. Isso está escrito no livro de 2 Reis, no capítulo 21. Não cumpriu nenhum dos preceitos que agradavam ao Senhor. Porque apesar de Ezequias ter feito tudo muito correto, não foi passado o bastão da fé, o bastão do amor, o bastão da esperança à próxima geração. Isso a gente vê também em Samuel, no capítulo 8. 1 Samuel, no capítulo 8, no versículo 4. O povo de Israel estava pedindo um rei a Samuel. Não queriam mais um profeta, porque os filhos de Samuel não se comportavam como alguém que era cristão. Não é verdade? Isso está escrito lá, né? Que eles tinham um comportamento que não era condizente. Então, eles não queriam mais um profeta, eles queriam um rei. Porque Samuel, apesar de ter sido um excelente profeta, nenhuma das suas palavras caíram ao chão sem que elas se concretizassem. Os seus filhos não andaram no seu legado. E veja, eu sei que os nossos filhos têm livre-arbítrio. Eu sei disso, mas eu sei também que quando nós admoestamos e ensinamos eles no caminho do Senhor, esse caminho não os deixa. Mesmo que eles façam escolhas negativas em determinado momento da vida deles, o caminho vai estar sempre chamando eles para retornarem para o caminho. Amém? Então, esse bastão precisa ser passado. E como eu faço isso, Rafael? Abra comigo, por favor, no livro de Deuteronômio, no capítulo 6, no versículo 4. Deuteronômio, no capítulo 6. No versículo 4. Diz: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás. É descer goela abaixo, inculcar na cabeça da criança. Os teus filhos. E delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Existe uma responsabilidade dos pais, né? Os pais precisam inculcar nos filhos. Falar assentado na casa, andando no caminho, deitando-se e levantando-se. O pai e a mãe precisam atar como sinal na sua mão e na sua testa, de frente aos seus olhos, e escrever nos umbrais da sua casa. Se você não é firme com a palavra de Deus, se você não é firme com a presença de Deus, com aquilo que a palavra fala, os seus filhos também não serão. Porque, pode passar, acho que tem mais um. Porque se Cristo for opcional para você, ele vai ser dispensável para os seus filhos. Aqui em Deuteronômio fala que nós temos que inculcar e temos que falar quando estivermos em casa, quando estivermos andando, quando nos deitarmos e quando nos levantarmos. Os judeus, eles têm uma caixinha que eles colocam no braço, amarrado no braço, que tem as escrituras, para que eles tenham sempre perto dos seus olhos aquilo que a escritura fala. E é isso aqui que a Bíblia está dizendo. Você tem que ter as escrituras dentro do seu coração, nos seus olhos, nos seus pensamentos, na sua rotina de casa. Quando você estiver lavando a louça, quando você estiver varrendo a casa, quando você estiver levando o menino para a escola, quando você estiver voltando da escola, você tem que estar inculcando no seu filho, né? Que ele deve amar ao Senhor com toda a sua força, com toda a sua alma e com todo o seu coração. Amém? E aí, dessa forma, nós vamos estar passando o bastão da fé e do amor para a próxima geração. Mas o livro de Deuteronômio deixa muito claro aqui que existe um relacionamento.
né? E é quando você estiver em casa, é quando você estiver dormindo, é quando você acordar, é quando você se levantar. É no seu dia a dia que você passa isso para o seu filho. Não é quando você vem exclusivamente à igreja. Precisa ter um trabalho fora daqui, né? E eu acho incrível que Jesus, quando foi escolher os seus 12 discípulos, ele podia ter marcado um encontro. Podia ter dito, vamos nos encontrar ali todo dia, de 15 em 15 dias, a gente vai se encontrar ali naquele mesmo bate-canal, né, na bate-caverna, e vocês venham os 12. E eu vou encontrar vocês e a gente vai ver a palavra de Deus, eu vou ensinar os valores para você. Foi isso que ele fez? Não, ele pegou esses meninos e morava com esses 12 meninos. Andava, ia para uma cidade, voltava, sentava para comer, dormia, ia em tenda, ia pescar, ia para o mar, voltava, ia para a multidão, ia para o deserto e os 12 estavam lá integralmente. Se nós queremos passar algo para a nossa família, nós precisamos ter relacionamento. Coisa que está escassa nos dias de hoje. Olho no olho, conversa, senta aqui, não é assim, disciplinar, corrigir, amar, porque amar não é ausência de correção, trazer para perto, puxar a orelha, dizer aqui quem manda sou eu, não é você, você só tem 13 anos, vai para a igreja sim. Trazer para perto, relacionamento. Porque a vida dos discípulos não só foi mar de rosa, não. Eu vejo que tem hora que Jesus dá umas puxadas de orelha grande. Arreda de ti, Satanás. Quer uma puxada de orelha mais bem puxada que essa? Para aquele que foi o fundamentador da igreja, arreda de ti, Satanás. Chegou nesse nível. Teve uma hora. Mas também tinha aquele que encostava o rostinho no peito. Tinha aquele que era mais próximo, né? Então, a gente vê que tinha comida, tinha mesa, tinha interação. Não tinha WhatsApp nem redes sociais, enquanto se estava comendo. Não tinha celular o tempo todo, existia relacionamento. E para passar esse bastão para a próxima geração, vovós, mamães, é preciso ter relacionamento. Olhar, brigar quando necessário, corrigir, trazer para perto, amar, abraçar, porque hoje também é uma história de uma educação positiva excessiva, do meu ponto de vista, né? Então, às vezes a gente não... E a Bíblia é muito clara, deve-se corrigir o filho que ama. O tipo da correção fica a critério da família. Esse não é o mérito da discussão, mas é preciso, sim, muitas vezes, disciplinar e dizer esse seu comportamento não é adequado. O livro de Provérbios fala várias vezes que a mãe que não disciplina o filho sofrerá. Então, Jesus mantinha os discípulos sempre perto e à mesa. O deserto, a desobediência dos pais, muitas vezes torna os filhos escravos. Nós vemos que o povo de Israel desobedeceu tanto que Deus disse, rapaz, agora vocês vão ficar circundando aí no deserto, até que essa geração toda morra. Uma viagem que era para ser de dias, se tornou uma viagem de anos, por conta da desobediência. E às vezes, aquelas crianças que depois se tornaram adultos, se tornaram escravos do deserto, ficaram perambulando pelo deserto um tempão, sem necessidade, porque existia a desobediência dos pais. Então, qual é o futuro que nós queremos para os nossos filhos? Qual é o futuro que nós queremos para a próxima geração? É preciso passar os valores da palavra de Deus para essa geração. E para passar é preciso conhecer. E é preciso ser firme, não deixar com que doutrinas mundanas, assim como Joquebede não se inclinou aos preceitos do mundo, não entrem na igreja também. Amém, amados? Porque a herança, essa frase eu tenho dito em todo lugar que eu passo, porque foi uma frase que veio ao meu espírito. Herança não se aborta. Herança não se aborta. Herança se desfruta. Herança se desfruta. Amém? Outra frase, meu corpo, minhas regras. Quando a Bíblia diz, acaso não sabeis que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo? Isso está escrito no livro de Efésios, no capítulo 6, no versículo 19. Lugar de mulher é onde ela quiser,
quando a Bíblia diz, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Isaías, no capítulo 61, no versículo 3. O seu lugar não é onde você quiser. O seu lugar é onde o Senhor te plantar. Porque onde Ele te plantar, você vai florescer. E onde Ele te plantar, você vai frutificar. E você vai ser como aquela árvore frondosa, junto a ribeiros de água, que dá o seu fruto na estação apropriada. Que nada nos define, que nada nos sujeite. Quando a Bíblia diz, vós mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. Efésios, no capítulo 5, no versículo 22. Nós já vimos que nós devemos ser submissas, auxiliadoras, porque esse é o papel fundamental do Espírito Santo da verdade. E assim como Ele é, nós podemos ser para o nosso lar também. Mulheres comportadas raramente fazem história. Quando a Bíblia diz, não seja o adorno da esposa o que é exterior, como o frisado de cabelos ou adereço de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Você tem um espírito de mansidão sobre a sua vida, um espírito de tranquilidade, amém? Você não precisa resolver nada gritando. Eu sei que tem hora que a gente perde as estribeiras e grita mesmo e está tudo bem. A gente pode se reorganizar e conduzir novamente a nossa casa em paz, amém? Mas existe um espírito manso sobre a sua vida, um espírito tranquilo, e essa é a sua beleza. Não é aquilo que você veste, o brilho que você coloca no cabelo, a roupa bonita que você comprou, mas é esse espírito ensinável, esse espírito tranquilo, que cuida dos outros, que faz você ser um diferencial onde você chega. O amor é o ópio das mulheres. Enquanto nós amamos, os homens governam. Todas essas frases do movimento feminista. A Bíblia diz que o amor é o caminho mais excelente que existe. Em 1 Coríntios, no capítulo 13, no versículo 13. A Bíblia diz que o próprio Deus é amor. E às vezes a mulherada aí está dizendo que o amor é a droga das mulheres. Quando Deus diz que Ele é amor. E que como Ele é, nós somos. E às vezes nós estamos deixando com que essas doutrinas entrem aos nossos pensamentos. Porque tudo é aqui, amadas, no campo de batalha da mente. E às vezes a gente está ouvindo essas doutrinas e começa a ouvir tanto que começa a concordar. E achar que ser mãe é ruim, que ter filhos é ruim, que realmente o amor é uma droga, que eu posso mandar na minha vida e eu faço o que eu quiser, que para que ter marido, que negócio de marido é sem futuro, só dá trabalho, né? Que os homens são mesmo uma droga. E às vezes a gente começa a concordar, às vezes nem verbalmente, mas aqui, ó, começa a concordar com aquilo que o mundo está falando. Mas a Bíblia nos chama para não entrarmos na forma do mundo. Isso está escrito no livro de Romanos. Não vos conformeis. Não entra na mesma forma. Porque se eu fizer um bolo de forma furada no meio, o bolo sai como? Furado no meio. Se eu fizer bater um bolo e entrar numa forma de coração, depois de assado, ele vai ter a forma de coração. A Bíblia diz, não entra na forma do mundo. Não fica do mesmo jeito que o mundo. Não pensa da mesma forma que o mundo. Não se conforma, mas renova a sua mente. De que forma eu renovo a minha mente? Pelo conhecimento da palavra de Deus. Conhecendo as Escrituras, eu renovo a minha mente. Se eu não conheço, a minha mente fica sem renovação e eu começo a me amoldar ou entrar na forma que o mundo está conduzindo a vida deles. E Deus nos chama para sermos mulheres diferenciadas, amém? Para termos lares de paz e tranquilidade, lares diferenciados, filhos diferenciados, não para que a gente seja o melhor e a Coca-Cola do deserto, mas para que a gente possa refletir a glória de Deus. Porque quando a gente se destaca em algo, não é porque eu sou boazona, é porque Deus está sendo exaltado, amém?
tudo é para a glória de Deus. Você pode ficar de pé, por favor?